Boa tarde a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já agradeço as inúmeras doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos. Inscreva-se neste canal. Eu já gravei alguns reacts desse sujeito chamado Reverendo Ageu Magalhães. E veja que eu não vou me delongar muito, eu vou comentar somente 10 minutos num vídeo de 56 minutos. Então, com certeza, eu não vou me aprofundar muito. A gente pode até pegar alguns pontos chaves do que ele fala, e nós reconhecemos na argumentação deste sujeito uma heresia velhíssima que surgiu no século VIII chamado iconoclastia. O que é a iconoclastia? Partia da pressuposição de que a reprodução de imagens, não somente da imagem de Jesus Cristo, mas também a imagem dos santos, seria uma forma de idolatria. É aquela interpretação porca que nós vemos de certos evangélicos do capítulo 20, versículo 4 de Êxodo, que fala não reproduzir imagens de escultura e blá blá blá, enfim. Veja que naquele texto nós observamos que, na verdade, não é meramente a reprodução de imagens, mas sim a reprodução de ídolos. O protestante, muitas vezes, tem aquela mania que chega a ser um vício de mentalidade, de pegar um versículo isolado da Bíblia e, a partir disso, criar uma conjectura que acaba anulando outros trechos da Bíblia. É a briga dos versículos contra os versículos. Eles não sabem nem mesmo esquematizar a coisa. E nem contextualizar a Bíblia dentro da própria história pela qual o próprio texto sagrado foi criado. Então veja que, da mesma forma que Deus proíbe reproduzir a imagem de escultura, Deus, no capítulo 25, versículo 10 de Êxodo, manda esculpir escultura. No caso da Arca da Aliança, quando nós observamos que há objetos representativos de anjos e querubins. E isso sem prejuízo da serpente que curava. Havia uma serpente na Arca da Aliança que curava as pessoas. E não só isso, nós temos também um objeto, como a própria Arca da Aliança, que era um objeto sagrado, era uma relíquia, propriamente dita, que, se as pessoas tocassem nela, poderiam morrer. Então, claro, quando nós observamos o protestante pegando o capítulo 20, versículo 4 de Êxodo, para instrumentalizar contra a Igreja Católica, é óbvio que aquilo ali é uma forma de caluniar, de difamar e de adulterar a Sagrada Escritura. Porque, na verdade, o que se proíbe em capítulo 20, versículo 4 de Êxodo, não é a mera reprodução de imagens, mas sim a reprodução de ídolos, que está no hebraico chamado pesel. Na verdade, não é a reprodução icônica, mas a reprodução idolátrica. É você atribuir ao objeto a qualidade de divino, per se. E isso porque, do ponto de vista estritamente simbólico, Deus pode ser representado. Vide, por exemplo, o caso da Arca da Aliança. A Arca da Aliança é tão sagrada que até uma pessoa morria quando tocava nela, de uma forma indevida. Simples assim. Vamos analisar esse iconoclasta aqui, porque protestantismo é ressurreição de velhas heresias, síntese de todas as velhas heresias, quando não, claro, com acréscimo de outras. Mas vamos lá. Meus irmãos, então nós vamos continuar o nosso estudo sobre os 10 mandamentos. Nessa manhã eu vou voltar um mandamento. No domingo passado nós tivemos o Demis ensinando o terceiro mandamento, mas eu gostaria de voltar no segundo para um aspecto que eu acho que é muito importante. Nós vamos falar sobre as imagens de Jesus, tá? Eu diria que na igreja brasileira, há 50 anos atrás, nós não estaríamos tendo essa aula. Era o óbvio que não se deve fazer imagens de Jesus, tá? Óbvio onde? Vamos analisar essa baboseira que ele está falando, que não se pode fazer imagem de Jesus. Mas Jesus Cristo se fez carne. Quando ele se fez carne, ele se fez imagem. Então você está dizendo que aquelas pessoas que viram a imagem de Jesus são necessariamente idólatras. Porque se próprio Jesus se fez imagem, então logo essas pessoas captaram essa imagem vendo aquela pessoa. Nós temos que entender que Jesus não era uma figura abstrata. Esse paspalho trata Jesus Cristo, e não somente Jesus Cristo. O problema do protestante é que ele trata os personagens bíblicos como personagens de um livro. Esse pessoal não trata os personagens bíblicos como históricos, e que a Bíblia é apenas parte de um relato histórico. Evidentemente que a Bíblia concentra em pontos chaves da vida daquelas pessoas. Mas a Bíblia por si mesma não completa
a história daquelas pessoas. João já falava, inclusive no final do seu evangelho, que muitos livros poderiam ser escritos para descrever as inúmeras ações fantásticas de Nosso Senhor. E que ele coloca que, basicamente, os evangelhos, em particular o evangelho de João, né, que aquilo ali é um resumo de tudo que aconteceu. Ou seja, é uma sinopse. É simplesmente o quê? São os pontos chaves da vida de Jesus Cristo. Mas isso não se limita ao texto. Uma vez eu vi uns idiotas protestantes negando a ascensão de Maria aos céus porque não está na Bíblia. Partindo dessa lógica, então poderíamos dizer o seguinte: Maria morreu ou não morreu? Com certeza um evangélico vai dizer que sim. Pedro morreu ou não morreu? Paulo morreu ou não morreu? Sim, eles vão dizer, morreram. Tá, e onde é que está na Bíblia isso? Partindo da pressuposição de que qualquer acontecimento é condicionado ao fato de estar ou não na Bíblia, então vocês não podem afirmar se Paulo morreu, se Pedro morreu, se Maria morreu e etc. Nós, católicos, sabemos como Pedro morreu, como Paulo morreu, porque está na tradição oral da igreja. Ou seja, a gente sabe que Pedro foi crucificado, que Paulo foi decapitado. Nós sabemos a história da Virgem Santíssima. Há vários relatos, tá? Há vários relatos sobre essa questão, se Maria morreu. Isso são relatos até em aberto. Se Maria morreu ou se Maria apenas dormiu. Pelo menos na tradição oriental se fala que ela dormiu, e dormindo como num estado de morte, ela foi levada aos céus, tá? Mas é uma constante comum, tanto na tradição oriental como na tradição latina, que Maria subiu aos céus. É uma constante, é uma regra comum em todas as igrejas apostólicas. É isso que nós temos que entender. E muitos relativizam, não, mas porque os textos que falam sobre a ascensão da Virgem é só no século III, só no século IV, não sei o que, antes não havia. Não, não é que não havia. Uma tradição oral, por definição, é uma tradição que vai de boca a boca. Ora, se as igrejas da sucessão apostólica são unânimes num determinado tipo de história do que ocorreu com a Virgem Maria, então, logo, não se pode dizer que isso não aconteceu. Então, logo, não se pode dizer que isso não é ensino cristão. Sabe por quê? Porque vocês partem da ideia de que uma suposta ausência documental é falta de relato histórico. Isso é uma visão positivista da história. Porque se for assim, existem inúmeros outros relatos que nos chegaram até nós depois de muitos séculos. Por exemplo, o próprio Evangelho. O próprio Evangelho foi escrito pelo menos 30 anos depois da morte e ressurreição de Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E o evangelho mais antigo que nós temos, tá? Eu não estou falando de fragmentos, tá? Porque existem fragmentos que realmente remontam à época apostólica, tá? Pelo menos se supõe que são fragmentos mais próximos da era apostólica. Mas os textos mais completos dos evangelhos são do século III e IV também. Então, partindo dessa lógica, nós podemos invalidar os próprios evangelhos. Nós podemos invalidar também essa documentação que fala da história de Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então vejam que o protestante, no fundo, é um cético, quase beirando ao ateísmo, porque todos esses questionamentos de Jesus Cristo histórico, todos esses questionamentos estapafúrdios que se fazem a respeito da história sagrada, isso é uma criação protestante. Por quê? Porque no fundo, o protestante ele não acredita suficientemente. Ou melhor, ele acredita no que ele quiser, ele não acredita no que é, mas naquilo que o satisfaz. Porque no fundo, é o indivíduo que é o centro. E isso eu já falei várias vezes. O protestante é um religioso da própria subjetividade. Ele é um idólatra da subjetividade. E ele se coloca como o centro da fé. Não é Cristo, não é a tradição, não é a história, não é o que de fato houve, é o que ele quer acreditar. E, portanto, nós observamos o quê? Claro, um problema muito sério de definição doutrinária, um problema muito sério de definição de ortodoxia. Eu vejo muitos idiotas criticando a igreja porque ela é dogmática. Esse meu amigo, você não sabe nem o que é um dogma. Como é que você quer debater religião se você não sabe o que é um dogma? Dogmas são artigos de fé pelos quais nós acreditamos sendo cristãos. Trindade é dogma, a divindade de Nosso Senhor, né?
o fato de ele ter nascido de uma virgem, o fato de ele ter encarnado na sua natureza humana e divina, e assim sucessivamente. Então vejam que quando esse pessoal fica falando um bocado de baboseira, né, é só para negar, chega um ponto que vira ateu de vez. Eu vejo todos esses meus amigos presbiterianos, conheço alguns amigos presbiterianos, que já estão beirando o ateísmo. No fundo, eles não estão nem mais preocupados com a verdade. Eles estão preocupados com a conveniência. Basicamente isso. Vamos lá, vamos besteira. Há 50 anos atrás, quem fazia imagens de Jesus eram os católicos. Sabe aqueles quadros católicos de Jesus com um rosto quase feminino, cabelos sedosos, pele macia, o que não parece com Jesus, olhos claros. Jesus, meus irmãos, não era francês nem italiano, né? Ageu, para de falar merda, porque os luteranos reproduzem a imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os anglicanos também reproduzem a imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Você está falando merda, cara, falando besteira. Aliás, a questão da iconografia cristã varia conforme cada povo. Essa iconografia de um Jesus Cristo loiro e dos olhos azuis é uma iconografia, inclusive, dos países anglo-saxônicos e dos países do norte da Europa. Mas no sul da Europa, Jesus Cristo é retratado de uma forma diferente. É retratado com um homem com traços mediterrâneos, ou traços até mesmo hebreus, ou seja, uma pessoa que, embora tenha uma tez clara, meio queimada, ele tem cabelos escuros. A igreja etíope, por exemplo, tem representações da Virgem Maria, de Jesus Cristo, como pessoas negras. Se nós chegássemos ao Japão e à China, Jesus Cristo e a Virgem Maria são retratados como asiáticos, com pessoas de olhos puxados. Nós temos também representações indígenas da Virgem Maria. No caso, a Virgem de Guadalupe. A Virgem de Guadalupe é uma representação indígena da Virgem Maria. Então, esse sujeito se presta a falar de coisas que ele não entende. E ele não entende o aspecto pedagógico e o aspecto simbólico, como também o aspecto de culto, no que diz respeito à imagem e à simbologia da imagem. E nós temos que entender uma coisa, na própria Sagrada Escritura nós temos reprodução de imagens através de quê? Através de figuras de linguagem. Quem não imagina a cena de uma mulher amamentando um menino como a cena da Virgem Maria e do próprio Jesus Cristo? Então esse aí é um iconoclasta bem vagabundo, porque pelo menos a iconoclastia buscavam certos argumentos ainda que capciosos. Mas é uma iconoclastia vagabunda. Não pode reproduzir a imagem de Cristo. Mas, cara, Cristo se fez carne, ele se fez imagem. Como não pode se reproduzir imagem? Se Deus se fez homem, a não ser que esse sujeito chegue ao cúmulo de pressupor que Jesus Cristo, quando encarnou como homem, era uma figura abstrata. Era uma figura que não tinha imagem. Basicamente isso. Vamos lá. Jesus era judeu, pele mais escura, cabelo preto, tá? Então, há 50 anos atrás, nós não estaríamos tendo a necessidade de uma aula assim. Os evangélicos nunca foram fazedores de imagens, os católicos sim. Você está por fora, meu filho, está falando bobagem. Os luteranos, os anglicanos têm reprodução de imagens. Vá numa igreja luterana mais próxima, existe reprodução de imagens. Tudo bem, a noção que os luteranos e os anglicanos têm das imagens é distinto dos católicos, porque a gente tem a questão das imagens como objeto de culto. Eles não, têm mais tão somente como objeto de apresentação. Isso aí é uma visão muçulmana da reprodução de imagens. Porque no caso, se você reproduzir imagem, você pode ter a tentação da idolatria ou coisa parecida. Isso é uma visão de islâmico, não é uma visão cristã. E você está falando de um ramo radical do calvinismo, que é, no caso, o puritanismo. Mas, segundo a lógica desse paspalho, nós vamos chegar à conclusão de que ver a paixão de Cristo é algo que atenta contra o capítulo 20, versículo 4 de Êxodo. Ora, você está reproduzindo imagens. E você também está reproduzindo a imagem dos evangelhos num filme. Você está reproduzindo a imagem de Cristo, da Virgem Maria, do apóstolo João, de Pedro e etc. Essa é a lógica desse estúpido, desse mentecapto. Vamos lá, besterol. Mas, de 50 anos para cá, alguns filmes começaram a ser feitos sobre Jesus, alguns inclusive com motivação evangelística, e revistas de escola dominical começaram a fazer desenhos de Jesus, e bíblias para crianças começaram a fazer desenhos de Jesus. E aí esse assunto veio à tona, e por isso que esse assunto hoje é discutido. Tá? Na história da igreja, nos primeiros séculos não se faziam imagens de Jesus,
Mas, depois que o catolicismo romano começou a crescer, isso começou a acontecer não sem debate. Houve um concílio no quarto século, o concílio de Elvira, que condenou as imagens de Jesus, mas no século VIII, começo do século VIII, houve uma questão iconoclasta, né, do Império Bizantino, homens que se levantaram contra as imagens de Jesus, mas o concílio Nicéia II aprovou o uso de imagens. Tá? Então, na Igreja Católica, esse assunto foi debatido, mas na sua maioria sempre foi liberado. Não apenas imagens de Jesus, como imagens dos santos de uma forma geral. Né? Quem foi católico deve se lembrar da quantidade de imagens e de desenhos e de vitrais com desenhos de personagens bíblicos, e inclusive de Jesus. Né? Se você der uma pesquisa sobre vitrais de Jesus, você vai encontrar uma enormidade de igrejas reproduzindo ou tentando reproduzir a imagem de Jesus nos seus vitrais. Isso sem falar do crucifixo, né? Que mostra ali um Jesus rendido, um Jesus fraco, crucificado, o que é uma distorção do Jesus verdadeiro, porque Jesus não ficou na cruz. Meu amigo, vai ler as cartas de Paulo. Paulo prega o Jesus crucificado. Quando nós reproduzimos a cruz e nós relembramos da cruz, nós estamos relembrando da cena da paixão de Cristo, seu idiota. Como é que alguém pode ser tão paspalho, tá? Tão paspalho, falando absurdidades e asneiras monumentais como essa? Vamos analisar uma coisa bem simples. Os apóstolos, quando tiveram contato com Nosso Senhor, eles não leram a Bíblia como esse paspalho, nem como eu, nem como muitos outros. Nós lemos uma história, uma narrativa dentro de um livro. Só que nós estamos falando de personagens que tinham imagens. Imagem é aquilo que pode ser captado pela imaginação. É aquilo que pode ser observado pelos nossos olhos. Deus se fez ver. Deus se fez carne. Deus se fez pessoa humana. E se eu reproduzo essa pessoa humana, eu estou sendo blasfemo? Claro que não. Porque eu estou vendo aquilo. Eu estou presenciando aquilo. E Deus se fez carne. Deus se fez homem. Deus se fez presente entre os homens. E vocês acham que os apóstolos, quando começaram a narrar as maravilhas do Evangelho, quando eles começaram a narrar a própria trajetória de Nosso Senhor, como é que eles narravam? Imaginando. Com certeza, eles tinham a imagem de Cristo na sua própria cabeça. Basicamente isso. E esse paspalho ignora uma coisa tão básica que as imagens, longe de serem algo idólatra ou coisa parecida, porque esse é típico de muçulmano, tá? As histórias bíblicas eram representadas justamente para que as pessoas vissem e memorizassem os evangelhos. Quantas pessoas não viram o filme da Paixão de Cristo do Mel Gibson, por exemplo? Ou seja, aquilo ali é o que, de uma forma muito aproximada, os apóstolos viram. E que nós estamos vendo também. E que quando você ler os textos bíblicos, você também começa a imaginar as cenas e os personagens. Isso é uma coisa tremendamente natural. Só que ele está querendo fazer o seguinte, olha, não tire Jesus Cristo da ficção de um livro. Não tire Jesus Cristo da Bíblia, porque o Jesus Cristo, na verdade, não é uma pessoa real que pisou na Terra Santa, né, que se fez carne, que se fez imagem, que tinha a silhueta de um homem, né, que tinha olhos, tinha boca, nariz. Não, não. Jesus Cristo é um personagem de um livro, tá? É uma ficção de um livro, tá? Tudo que não sai do livro, tudo que é fora do livro, não existe. Isso aí é um fetichismo da Bíblia. Isso é quase como uma idolatria da Bíblia também. Porque no fundo, esse pessoal está colocando a textualidade em detrimento da realidade. É quase um idealismo de Jesus Cristo. É de uma baboseira monumental. Por exemplo, ele está falando sobre a questão da reprodução de imagens. Senhor Ageu, a própria Bíblia é feita de imagens e de símbolos. Ela é feita de cenas que estão escritas e que podem ser imaginadas. Isso já mata a pau todo o seu argumento. E vou mais além. Jesus Cristo já dizia, quem vê a mim vê o Pai.
Se Jesus Cristo se faz carne e ele quer ser visto por todos, então a representação que Deus faz de si mesmo é no próprio Cristo. Como, por exemplo, nós temos um símbolo da pomba. A pomba é o símbolo do Espírito Santo. Nós observamos aquela cena em que Jesus Cristo é batizado por João Batista e a pomba desce, não é, como uma representação do Espírito Santo. E qual seria o problema de a gente ter uma pomba representando o Espírito Santo? Isso significa idolatria? Isso significa que nós estamos atribuindo per ser aquele objeto, né? No caso, um objeto de madeira, alguma coisa, algum atributo de divindade? Não. Aquilo ali é um símbolo. Símbolo é um objeto que te vincula a uma ideia diferente daquilo. Isso é um símbolo. Né? Símbolo são dois objetos que se encaixam entre si. Isso é o sentido grego da palavra símbolo. Da mesma forma, a cruz. Se você tem tanta birrinha da cruz, quando Paulo prega o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, se você acha que isso é um escândalo para você, porque Jesus Cristo não pode ser preso dessa maneira, meu filho, ele viveu dessa maneira. Se não fosse a cruz, nós não teríamos sido salvos. Se não fosse o sacrifício de Cristo, nós estaríamos perdidos. E é isso que representa a cruz dentro da tradição cristã, não é nem católica, cristã. E quando eu falo tradição cristã aqui, eu falo não somente da Igreja Católica, mas de todas as igrejas da sucessão apostólica. Vamos lá. A cruz deveria estar vazia, tá? Não, idiota, a cruz não tem que estar vazia, a cruz tem que estar cheia. A cruz tem que estar lá com Deus pregado nela. Porque se a cruz não estiver com Deus lá, nós não estaríamos salvos. Paulo de Tarso não prega, olha, eu prego a cruz vazia. Ele não prega isso, eu prego o Cristo crucificado. Eu prego o Cristo que morreu por nós. Eu prego o Cristo que se entregou em holocausto para carregar todos os pecados do mundo. Essa é a mensagem evangélica. Isso aí é birrinha de evangélico safado que não gosta de católico. E não se dá conta do absurdo que fala quando nega a crucificação. Você, Ageu, devia ter vergonha na sua cara, porque é ridícula a sua apresentação. E realmente, você tem razão. Há 50, 60 anos atrás, você não falaria essa besteira, porque naquela época nós tínhamos padres e bispos corajosos que iam te dar uma aula de teologia para você calar sua boca. O ressuscitou. Então, esse é um assunto para os nossos dias. Infelizmente, de uns 50 anos para cá, o meio evangélico começou a produzir imagens de Jesus, coisa que nós condenávamos tanto quando os católicos faziam. Então, Alguém entendeu a maluquice desse cara? Alguém entendeu a doidice desse cara? Mas vamos lá. Amanhã eu gostaria de apresentar o porquê nós não devemos ter imagens de Jesus, imagens de Cristo. Okay? Muito bem. Então aqui eu peguei imagens justamente de pessoas ajoelhadas diante de um crucifixo. Tá? Aqui à esquerda especialmente, se eu não me engano, são os dois papas que estão ajoelhados ali diante de um crucifixo. Eu descaracterizei a imagem, tá? Para não cometermos o mesmo pecado. Muito bem. Nossa, que coisa absurda, cara. Ageu Magalhães, você é um idiota. Você é um idiota no sentido pleno da palavra. No sentido, assim, máximo. Porque é bizarro o que você está falando. É absurdamente bizarro. Você está dizendo o seguinte, que se alguém viu Jesus Cristo sendo crucificado e reproduzir uma imagem de que ele viu, ele está cometendo idolatria. Mas idolatria não é isso. Idolatria é você atribuir divindade ao que não é de Deus. Quando nós estamos vendo o Cristo crucificado, nós estamos basicamente visualizando e imaginando e captando a imagem que ele quis nos dar. Se Jesus Cristo quisesse ser uma figura tão abstrata como você está colocando, de forma tão absurda, tão bizarra, porque é bizarro, cara. Senhor Ageu Magalhães, você é um homem bizarro, tem que ser dito para você. Se você acha que Jesus Cristo não quisesse ser visto por ninguém, então ele não se faria carne. Ele seria um Deus abstrato mesmo. Ele seria um Deus assim, incognoscível. Mas ele se fez cognoscível. Ele se fez conhecido. Ele se fez tocado. Os apóstolos tocaram Jesus Cristo. Tocaram inclusive nas chagas dele, meu filho.
Como é que alguém fala uma besteira dessa? Vamos lá. A proibição de fazer imagens do segundo mandamento também se estende a Jesus Cristo. Segundo Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, não seria lícito representar sua natureza humana? E se as representações de Cristo se limitarem ao uso pedagógico, não será permitido? Pretendo responder essas perguntas com a apresentação de 4 argumentos assim. Vamos ver, besteira. Algumas perguntas introdutórias. Proibição de se fazer imagens do segundo mandamento, que ficou bem estabelecido no estudo aqui já. Não farás para ti imagem de escultura. Também se estende a Jesus Cristo. Sendo Jesus Cristo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, não seria lícito, não seria permitido representar a sua natureza humana? Esse é um argumento. Jesus foi homem, a gente pode desenhá-lo como homem. E se as representações de Cristo se limitarem ao uso pedagógico, não seria permitido? Ah, pastor, a gente não está adorando, a gente está usando em escola dominical, em revistinha de escola dominical. Não, mas pera lá. Os apóstolos adoraram Cristo em imagem ou não adoraram? Quando Pedro responde a Jesus Cristo, tu és o filho do Deus vivo. Quando ele pergunta quem eu sou, né? Ele fala assim, tu és o filho do Deus vivo. E quando os apóstolos adoram Cristo como Salvador e como Deus, eles não estão adorando a imagem de uma pessoa também? E também é uma pessoa que foi encarnada como homem? Então você vai ter que dizer uma coisa completamente absurda, que nós temos que adorar somente a divindade de Cristo e não a humanidade de Cristo. Cara, eu não acredito que eu... Olha, é só mesmo evangelicalismo brasileiro para chegar a essas conclusões que são tiradas, com devido a respeito, do ânus do demônio, cara. Mas vamos lá. Pretendo então responder essas perguntas com a apresentação de 4 argumentos. O primeiro deles, a extensão proibição bíblica. O texto, o segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus bondoso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 24:6. Eu grifei ali no texto, não farás e não as adorarás. Porque o não fazer está justamente conectado ao não adorar. O mandamento não proíbe que eu faça alguma escultura, por exemplo, de um pássaro ou uma escultura de uma pessoa. As artes não são proibidas no segundo mandamento, tá? Essa é a ideia. Mas é proibido qualquer tipo de arte que leve à idolatria, que esteja conectado com a adoração. Então, o não fazer está conectado ao não adorar. Por quê? Porque você vê na história do povo de Deus, o próprio Deus mandando fazer alguns tipos de arte, alguns tipos de escultura, que não serão objeto da adoração. Então, por exemplo, em Êxodo 25:18, o Senhor instrui Israel a fazer 2 querubins de ouro e a colocá-los no propiciatório do tabernáculo. Senhor Agel, me diga uma coisa. Em Josué, capítulo 7, versículo 6, nós temos uma cena em que o guerreiro Josué se ajoelha perante uma arca. E passa o dia inteiro se ajoelhado perante uma arca com a cabeça, a testa, fronte ao chão. Segundo a sua lógica, isso seria uma adoração. E na verdade nós temos uma cena clara de que um objeto, que é uma arca, presta-se a ser tratada como culto. Por quê? Porque havia a crença de que o Deus atuava dentro da arca e que você prestando reverência à arca, você está prestando reverência ao próprio Deus simbolizado na atuação que ele tem sobre a arca. Então aqui nós temos um argumento para devastar todas as bobagens que você está falando. E aqui nós temos a confusão mental, porque não reproduzirás imagem de escultura, né? Imagem de escultura. E veja, mas escultura de quê? Imagem de ídolos, tá? Imagem de ídolos. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Jesus Cristo se fez imagem entre nós, se fez pessoa entre nós. Ele foi visualizado por certas pessoas. Ele era um homem, você tocava nele, né? Se alguém batesse uma foto de Jesus Cristo ou reproduzisse uma imagem de Jesus Cristo e usasse esse objeto como adoração à pessoa que está sendo representada, isso seria idolatria? A resposta é um sonoro não. E por que não? Por uma razão muito simples. Porque você está adorando o Deus encarnado. Você está adorando a pessoa que está sendo representada. É muito simples. Se Deus se representa em imagem, e se eu posso guardar uma imagem dele, ou reproduzir algo que possa lembrá-lo, a reprodução e imagem de Jesus Cristo em si não constitui idolatria. O que constituiria idolatria é, no caso, alguém criar um ídolo, criar um Deus falso,
reproduzir a imagem de um deus falso. Por exemplo, o bezerro de ouro, Moloque, outros deuses pagãos, são criações humanas, são criações da imaginação humana. E vejam que quando nós vemos no capítulo 20, versículo 4 de Êxodo, observamos também que o Deus Pai não pode ser representado porque ele não se fez ser representado. Mas ele se fez representado na figura do Filho, porque o Filho e o Pai são um. Quem vê a mim, vê o Pai. E por que Deus se fez imagem perante o homem? Aqui nós temos uma confusão simbólica tenebrosa. Vamos lá. Então você se lembra que na Arca da Aliança, a tampa da Arca da Aliança se chama propiciatório. E nessa tampa você tem 2 querubins, com as asas tocando-se. Aquilo foi obra de escultura. Você se lembra que Deus capacitou Bezalel e Aholiabe para serem peritos em toda a obra de arte, de escultura, de estofados, de estofos, de entalhação de madeira, para lidar Ai, meu com Deus do céu, que besteirão. Objetos preciosos. Então, havia arte ali no tabernáculo, e no templo também. Em Números 21:8, Moisés é ordenado a fazer uma serpente ardente e colocou, leia, por favor, e querubins. Então, havia esse aspecto artístico também. 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. Só uma observação. Não era somente artístico. Você está falando mais besteira ainda, Ageu. Não é somente artístico. É simbólico também. São símbolos representativos do sagrado. Da mesma forma que nós encontramos numa igreja católica. Quando nós vemos imagens de santos, imagens das cenas do Evangelho, nós estamos reproduzindo aquilo que aconteceu. Aquilo que aconteceu e que foi visualizado pelo homem. Da mesma forma também que você mesmo reconhece que anjos, e nós temos que entender que os anjos, os querubins, são espíritos, são figuras etéreas, são figuras que não têm, né, uma característica propriamente dita física. Né? Os anjos, eles não são físicos, eles são seres puramente espirituais, tá? Mas eles podem ser reproduzidos, como de fato Deus manda reproduzir imagens de anjos e querubins, como Deus manda reproduzir imagens, né, de cenas que podem nos levar a um arquétipo simbólico. Vamos pegar o caso da menorá. Tudo bem, ninguém vai adorar a menorá, mas tem aquilo ali um símbolo sagrado. Experimente, por exemplo, quebrar uma menorá na frente de um judeu. Vai ficar possesso de raiva com você. Por quê? Porque aquilo ali representa os 7 dias da criação. Então, a questão simbólica, a questão da imagem é essencial, mesmo na história da tradição judaica como cristã. E que essa interpretação porca que se faz de capítulo 20 de Êxodo, na verdade, não tem bases na própria configuração da Bíblia. E que, na verdade, só é usada para atacar os católicos. Simples assim. Vamos lá. O mar apoiava-se sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. Veja o verso 20. Essa conexão. Então, as obras de arte desconectadas da adoração são permitidas. Me diga uma coisa. Não havia culto e adoração a Deus na Arca da Aliança? Havia. Da feita que Josué se ajoelhava perante uma arca, perante um objeto, tá? Ele está se ajoelhando perante um objeto que, segundo a lógica de certos evangélicos, seria idolatria. Mas não era. Não era por quê? Porque Deus atuava naquele objeto. Deus era representado naquele objeto. A sua presença era representada naquele objeto. Onde é que está a idolatria? Mas vamos lá. Vamos besteira. Agora, a pergunta é possível fazer uma imagem de Jesus Cristo sem objetivo de adoração? Você consegue imaginar isso? Eu consigo fazer... Se eu desenhar um boi, se alguém desenhar um boi com precisão, duvido que você caia no chão para adorar o boi. Alguém? Acho que não, né? Agora, como desconectar a figura de Cristo da adoração? Se Cristo é o alvo da nossa adoração. Então, se alguém fizer uma bela obra de arte, bem feita mesmo, com um suposto rosto de Cristo, eu duvido que o teu coração não seja tentado a se afeiçoar àquela imagem. Porque Cristo é o alvo do teu amor. Então não dá para representar Cristo, gente. Porque não dá para desconectar Cristo da adoração. Meu Deus do céu. Tá bom, então é o seguinte, como Cristo se fez imagem perante mim, eu não vou adorar Cristo. Essa é a tua lógica, imbecil. Essa é a tua lógica, seu burro. Vamos lá, Jesus Cristo se fez imagem. Um homem com olhos, com boca, com nariz, etc. E se Deus se fez imagem perante mim, segundo ele, é o seguinte, eu não posso desconectar a imagem com Cristo. Então logo, eu tenho que recusar a adoração a Cristo porque Cristo se fez imagem. Eu preciso dizer, Ageu, que a sua proposição é esquizofrênica?
Vamos lá, besterol, besterol. Quando se desenha Cristo, automaticamente você está desenhando aquele que deve ser o centro da nossa adoração. Então, Ué, se eu estou desenhando alguém que é centro da nossa adoração, que se fez imagem perante mim, e que na verdade eu estou conectando aquela imagem à figura de Cristo, onde é que está a idolatria em torno disso? Não há idolatria alguma. Se eu estou fazendo uma representação próxima daquilo que foi caracterizado o Cristo, então óbvio é que na verdade eu estou adorando o Cristo representando aquela imagem. A gente poderia já pegar outra questão das imagens, porque ele está dizendo que os cristãos primitivos nunca reproduzem imagens. Meu filho, faz o seguinte, vá na Itália, vá nas catacumbas dos primeiros cristãos e você vai encontrar representações pictóricas das cenas do Evangelho, como também das cenas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Existe, inclusive, uma representação que depois se tornou arquétipo de outras representações de Nosso Senhor Jesus Cristo, menino, nos braços da Virgem Maria. Isso existe. Isso se remonta ao século II, século III, etc. Então, logo, o que você está falando é pura merda. Você está falando asneira. Porque a sua lógica pressupõe que eu não posso adorar o Cristo porque ele se fez imagem. É essa a sua lógica. Se eu conectar aquela imagem a Jesus Cristo e adorar o Jesus Cristo naquela imagem, então logo eu estou sendo idólatra. Então, portanto, partindo da pressuposição de que Jesus Cristo se fez imagem perante os apóstolos, então quando os apóstolos adoravam aquela pessoa que tinha uma imagem humana, então eles são idólatras também. É essa a lógica que você está colocando. Vamos lá, besterol, besterol! Então não tem como desenhar Jesus Cristo sem evocar o sentimento de afeição, amor e adoração. E qual seria o problema disso? Como é que eu posso reproduzir um homem encarnado que é Deus se eu não tiver afeição àquela pessoa? Sua lógica, senhor Ageu, tem o mesmo sentido de dizer que eu posso bater foto da minha mulher, bater foto do meu filho e não ter nenhuma afeição por aquela foto. Ou pelo menos para a pessoa representada naquela foto. Então eu vou fazer o seguinte, senhor Ageu, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste para você, para mostrar o quanto você pode se tornar um idólatra com muita facilidade. Se alguém pegasse a foto da sua mulher, pegasse a foto do seu filho, pegasse a foto de alguém que você ama e rasgasse a foto, fizesse alguma atitude obscena com essa foto, você seria a primeira pessoa a dar um soco na cara de quem fizesse isso. Sei lá, alguém pegasse uma foto de uma pessoa querida sua e fizesse um papel higiênico. Ora, mas aquilo era um pedaço de papel representando uma imagem. Mas o problema é que a pessoa que está sendo representada está sendo vilipendiada. A mesma coisa podemos atribuir o sentimento à imagem de Nosso Senhor. Então, segundo sua lógica, se você não se escandalizar com alguém usando a foto de uma pessoa que você ama de uma forma obscena, né? Se você não se escandalizar com isso, é porque você não está sendo idólatra. Percebeu o raciocínio burro, meu caro? Não, olha, eu não vou nem dizer que é tortuoso, cara. Esse raciocínio é muito burro. Ele é burro. Ele chega a ser estúpido. Porque você está dizendo o seguinte, que eu posso reproduzir a imagem de Cristo, que se fez homem, que se fez carne. Eu posso reproduzir as cenas, por exemplo, da cruz, dos evangelhos. Eu posso reproduzir as cenas de filmes e não ter nenhum sentimento com relação àquelas cenas. Que na verdade são o quê? Uma tentativa de restaurar de uma forma de imaginação ou de imagem aquilo que está escrito nos evangelhos. Então, se for assim, nós podemos tocar fogo nos evangelhos também. Uma vez que os evangelhos podem nos levar à idolatria. E por que não? Claro, se eu leio as cenas do evangelho e vejo, sei lá, Jesus Cristo repreendendo os fariseus, Jesus Cristo conversando com Pedro, se eu começar a imaginar Pedro e eu começar a imaginar Jesus Cristo, então eu posso estar cometendo o erro da idolatria, porque eu estou atribuindo um sentimento a um texto bíblico. Meu Deus do céu! Isso aí é um ciclo vicioso sem fim. Vamos lá. Este é o problema. É possível fazer uma imagem de Jesus sem objetivo de adoração? Se Jesus é o alvo da nossa adoração, é possível fazer uma imagem neutra, sem conotação religiosa? É possível desenhar ou esculpir um Cristo não religioso? Da mesma forma que também não se pode atribuir de uma forma neutra os anjos e querubins.
Como também não se pode atribuir de uma forma neutra a Arca da Aliança. Para o judeu do mundo antigo, a Arca da Aliança não tinha um sentido neutro. Onde é que está essa loucura do sentido neutro que ele está falando? Parece pronome neutro. Da mesma forma também que aquelas pessoas que viram a imagem real de Cristo atribuíam sentimentos àquela pessoa e até adoração àquela pessoa. Então qual seria o problema de eu reproduzir uma imagem que se aproxime daquilo que eu adoro? Porque veja que a imagem não vai substituir a pessoa que está sendo representada. Pelo contrário, a imagem faz presente aquela pessoa representada. Como também nos evangelhos eu leio que existe uma pessoa que está sendo representada, mas em grego, né? Por escrito. É evidente que eu vou atribuir sentimento àquela pessoa que está sendo escrita no livro. E o que é livro se não símbolo? O que são palavras se não símbolos? O que são imagens descritas se não símbolos? Ou alguém vai dizer que, como não há uma descrição formal da imagem de Jesus Cristo, logo Cristo não teve imagem? Só falta dizer isso. Isso é uma maluquice completa, mas vamos lá. É possível? Você tem um Jesus não religioso? Da mesma forma que as cenas bíblicas não podem ser consideradas não religiosas, seu idiota. É muito simples. Como é que alguém faz uma pirueta verbal para um raciocínio tão nonsense como esse? Mas vamos lá. Para um católico é impossível ver o rosto de Maria sem objetivo religioso. Para nós é tranquilo. Como pode ser tranquilo, meu filho? Como pode ser tranquilo você pressupor que a imagem da Virgem Maria, aquela que seria bem-aventurada entre as gerações, aquela que foi chamada por Isabel a mãe do meu Senhor, aquela que o anjo fala Kai He Keharitomine, salve, né? Ou então, salve plena de graça. Cara, sabe o que acontece? Sabe por que esse seu indiferentismo? É porque existe uma sementeira de ateísmo no protestantismo. Uma coisa que me aborrece muito profundamente no protestantismo, e não é com os protestantes, tá? Eu conheço protestantes muito decentes e honestos, mas, claro que um católico sente uma emoção em ver uma reprodução da Virgem Maria. Por quê? Porque ao contrário do protestante que acredita num Jesus Cristo abstrato, num Jesus Cristo que não tem forma, num Jesus Cristo que pode ser qualquer coisa menos Jesus Cristo, nós católicos sabemos que Jesus Cristo é um homem que viveu entre nós. E não só Jesus Cristo, mas a própria Virgem Maria. E eu vou dizer mais, vive até hoje entre nós. A igreja é o corpo místico de Cristo. Cristo é o cabeça. É Cristo que dá a razão de ser a igreja. E da mesma forma que Jesus Cristo dá a razão de ser da igreja, os santos nos acompanham conjuntamente, nos ajudando no plano salvífico. Nós acreditamos na comunhão dos santos. Isso está no credo apostólico. Você sabe o que é o credo apostólico, seu Ageu? Vai ler o que é o credo apostólico. No credo apostólico fala-se da comunhão dos santos. Os santos até hoje estão em comunhão conosco. E nós lembramos da Virgem Maria Santíssima. Nós, sim, honramos a memória dela, porque ela seria bem-aventurada entre as gerações. Claro, não é geração protestante, é geração católica. Porque realmente a Igreja Católica é a verdadeira Igreja de Cristo. Engulam essa protestante. Me desculpa, com todo respeito aos meus amigos protestantes, mas é o reino do ceticismo isso. Como é que eu posso olhar a imagem de Jesus Cristo e não ficar sensibilizado com a imagem de Jesus Cristo? Mesmo que seja uma imagem aproximada. Mesmo que seja uma imagem tão somente representativa. Mas segundo ele, se você ver um filme do Mel Gibson, da Paixão de Cristo, ou então o Rei dos Reis, ou então, sei lá, os 10 mandamentos lá do Moisés, pronto, você está sendo idólatra, né? Isso aí é maluquice. Para nós é tranquilo. Se eu vir um desenho de Maria, o meu coração não vai ficar tentado a adorar Maria. Por quê? Porque biblicamente nós sabemos que ela não é alvo de adoração. Olha só, esse cara parte de um falso dilema, tá? De uma falsa equiparação, porque ele parte da pressuposição de que nós católicos adoramos a Virgem Maria. Se um ageu pegue o catecismo da Igreja Católica e me mostre onde Maria é equiparada a Deus. Onde? Mostre-me no catecismo, mostre-me em qualquer ensino católico qualquer equiparação de Maria a Deus. Não existe isso. Isso é uma lenda que você cria da cabeça. E nós percebemos ainda que você faz uma confusão muito grande entre culto e adoração. Culto são as variadas formas de respeito e homenagem que damos a certas pessoas, né? Ou então a certas autoridades,
ou então a certos indivíduos em situações de excelência. Da feita que você não sabe nem essa diferença, tá? Você não sabe nem essa diferença, você não tem cabedal para falar o que é idolatria. Porque você não sabe o que é idolatria. Eu vou mostrar uma coisa bem simples. Reproduzir a Virgem Maria como tal é idolatria? Claro que não. Prestar culto à Virgem Maria como a bem-aventurada entre as gerações é idolatria? Não, não é, porque não estamos atribuindo a ela divindade, nós estamos atribuindo um respeito merecido a essa mulher que foi escolhida por Deus e que ela justamente surgiu para uma missão especial, que é participar da economia da salvação. Se você disser que Maria não participa da economia da salvação, então você está negando a vontade de Deus. E você está negando a vontade de Deus justamente porque foi Deus que determinou que Maria fosse mãe de Nosso Senhor muito antes de ela existir. Ela existiu para isso. Aliás, se não me falha a memória, no capítulo 3º de Gênesis está lá: eu farei inimizade entre ti e a mulher. E qual é a mulher que, de fato, se tornou inimiga da serpente? É a Virgem Maria. Em Apocalipse 12 você tem a luta entre a mulher e a serpente. E há uma discussão, evidentemente, em Apocalipse 12, se aquela representação é da Virgem Maria, é da igreja, do povo de Israel. Por incrível que pareça, dentro da interpretação católica, muitas interpretações podem ser colocadas dentro de um mesmo símbolo, de uma mesma representação. Aí eu pergunto uma coisa: você tem aquela mulher que tem a lua a seus pés, revestida de sol, com uma guirlanda, ou então com uma coroa com 12 estrelas. E ela terá um filho que regerá todas as nações. Esse filho certamente é Jesus Cristo. E quem é a mãe de Jesus Cristo? Nós temos inclusive a Virgem no céu. Basicamente isso. Você tem várias representações católicas dessa cena descrita em Apocalipse. Da Virgem Maria, né, com 12 estrelas em coroa, ela com a lua debaixo dos pés e o sol revestido em torno dela. O mais interessante, uma vez, é que eu vi um adventista estúpido, um tal de não sei o que, Veit, não sei o que ele fez uma conexão entre islamismo e catolicismo, pegando, e ele não percebeu isso, pegando a cena de Apocalipse 12, em que mostra a Virgem Maria, né, em cima da lua. Meu Deus, o cara chegou a esse ponto de dizer que aquela lua é a representação do Islã, cara. Eu fiquei assim... Não, cara, olha, me desculpa, cara. Senhor Ageu, se você estiver me ouvindo agora, cara, os verdadeiros idólatras, os verdadeiros blasfemos são vocês. E vocês não se dão conta disso, das asneiras que vocês falam. Porque vocês rebaixam realmente a cristandade. Vocês rebaixam os dogmas católicos. Vocês rebaixam os dogmas cristãos até o solo. E segundo a sua lógica, se eu ler a Bíblia e ver, por exemplo, a descrição do Cristo crucificado, então é indissociável da imaginação que eu tenho e da afeição que eu tenho por esse personagem que está sendo descrito. E logo, se essa descrição se tornar uma reprodução de imagem, segundo a sua lógica, né, nós não podemos reproduzi-la, porque senão vai levar à adoração de imagem. Só que o problema é que você coloca a adoração de imagem como uma descrição positivista, né? Tá escrito assim: não adorar imagem, né? Segundo a interpretação porca que você faz de capítulo 20 de Êxodo. Só que na verdade imagem na tradução hebraica não é imagem, é ídolo. Não é íconos no grego, né? É ídolon. Ou então pesel, tá? Pesel no hebraico, ou então grego ídolo. Não é íconos. Íconos é imagem. Ídolo, né, é um personagem que você atribui divindade. Daí idolatria, né? Vamos lá. Mas para um católico romano vai ser muito difícil. Percebe, meus irmãos? Claro que vai ser difícil. Nós amamos os santos, nós amamos os personagens bíblicos. Porque nós sabemos que os personagens bíblicos não são, sabe, um personagem abstrato desse livro que você está segurando, não. Esses personagens existiram. Aliás, a igreja pelos quais os apóstolos conduziram a missão de Cristo existe até hoje. Essa é a diferença básica, cara. Você é apenas um sujeito que pegou um livro, que é católico, chamado Bíblia, e você começou a fazer interpretações desconexas, sem a historicidade que a igreja imputa, né,
a esse livro. Para nós existe algo muito mais além do próprio livro, que é a história sagrada. E essa história sagrada, ela não é uma história de um livro, ela é a história da realidade, do cosmos, da natureza. Deus se fez presente no tempo e no espaço. Deus se fez presente com uma cara, com cabelo. Deus comia, Deus dormia, Deus acordava, Deus fazia necessidades fisiológicas. É isso que era Jesus Cristo. Mas vamos lá. Então aí está a quebra do mandamento. Quando você faz alguma representação que está conectada à adoração ou que fará com que alguém seja tentado à adoração. Esse é o primeiro aspecto. Ah, então pronto. Então o próprio Deus quebrou essa regra, porque da feita que Jesus Cristo se fez imagem, então os apóstolos adoraram uma imagem. Adoraram a imagem de uma pessoa. E observem mais uma vez que, na verdade, a condenação de capítulo 20, versículo 4 de Êxodo, não é com relação às imagens em si, mas sim com relação aos ídolos. Tá? Então ele faz essa confusão. E partindo dessa pressuposição, então pronto, ele vai dizer que se você vê o filme do Mel Gibson, da Paixão de Cristo, o Jim Caviezel lá vestido, Jesus Cristo, nossa, para mim foi o melhor Cristo representado em toda a história do cinema, tá? Acho que superou até Rei dos Reis, que também é um grande filme, tá? Mas o caso do Mel Gibson foi fantástico. Se você ver a imagem do Jim Caviezel representando o próprio Cristo, então, claro, você é um idólatra, cara. O pastor Lorene Bittner explica o seguinte, no livro clássico Catolicismo Romano. Conservada em segredo, como foi a sepultura de Moisés, e sem dúvida por motivos semelhantes, o aspecto físico do Deus-homem precisou ser mantido além do alcance da idolatria. Os assim chamados quadros de Cristo não são subsídios para o culto, mas antes um impedimento, e para muitos representam uma tentação para essa mesma idolatria, contra a qual as Escrituras advertem com tanta clareza. Olha, eu fico muito impressionado em perceber que o protestantismo é a restauração das velhas heresias. Esse sujeito restaurou a iconoclastia. Por quê? Porque ele diz o seguinte, se Cristo é Deus, então Deus não pode ser representado, né? Mesmo sendo o homem. E, portanto, logo, você é um idólatra se você reproduz a imagem de Cristo. Essa é a primeira lógica. Outra lógica, por exemplo, que a gente vê também da Igreja Presbiteriana, que é uma coleção de heresias bizarras. O senhor Augusto Nicodemo dizendo que Maria não é mãe de Deus, mas mãe de Cristo. Isso quer dizer o quê? Heresia nestoriana. E isso sem prejuízo de outros tipos de heresias, como o arianismo. O que é o arianismo? O arianismo nega a trindade. O que é a trindade, no caso? Que nós cristãos, e em particular nós católicos, acreditamos que a trindade é uma comunhão de três pessoas com uma mesma natureza substancial. Então, eles são indissociáveis em substância, ainda que sendo três pessoas distintas. Aí você vê um bando de idiotas negando a divindade de Cristo e negando a própria trindade, dizendo que Cristo é apenas um filho de Deus, mas ao mesmo tempo um filho criado de Deus. Então logo, Jesus Cristo tem uma distinção substancial do Pai e do Espírito Santo. E aí existe um problema sério, porque da feita que se você ainda atribui divindade a Jesus Cristo, né, ainda que uma divindade menor com relação ao Pai e em relação ao Espírito Santo, ou então você vai ter que negar que Jesus Cristo seja Deus, mas tão somente afirmar que ele era um homem especial, um homem divino, uma coisa desse gênero, das duas uma. No primeiro caso, que fala, né, de uma divindade menor, divindade maior, você está dizendo que nós temos dois deuses. Você está dizendo que, na verdade, você é um politeísta. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a negação da divindade de Cristo, que, na verdade, acaba destruindo a trindade de vez. Então, nós não temos a trindade aqui. E veja esse tipo de pastor aí sectário, que é de tradição puritana, e a tradição puritana é uma tremenda de uma merda, né, restaurando a iconoclastia. A iconoclastia é basicamente de que se você reproduz a imagem de Jesus Cristo, e Jesus Cristo se fez imagem ao homem, então logo você está sendo um idólatra, ou então você está sendo levado pela idolatria, baseado na mera conjectura de que a imagem poderia, por assim dizer, anular Jesus Cristo. Se fosse isso verdadeiro, então Jesus Cristo nunca se faria imagem. É uma questão lógica. Se eu adoro Jesus Cristo em imagem de homem-deus, então, segundo a lógica deles, é idolatria. Porque se eu represento a imagem do que foi imagem, e se eu adoro a pessoa que está sendo representada na imagem,
Isso se aplica tanto àquela imagem que pode ser reproduzida por uma pintura, como também à imagem que eu vi de Jesus Cristo. Porque ambos são imagens. São formas que são capitalizadas e visualizadas pelo homem. Vamos lá, besteirão. Então, assim como o corpo de Moisés, Deus deu um sumiço nele, porque imagine se a sepultura de Moisés fosse conhecida. O tanto de peregrinações, né, de orações que seriam feitos a Moisés. Deus deu um jeito com o corpo de Moisés para que ninguém soubesse onde ele está. Eu não entendi essa história do corpo de Moisés. Tá? Eu não entendi essa história do corpo de Moisés. Mas partindo dessa lógica, então vamos fazer o seguinte, vamos jogar o algeu, sabe? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o helicóptero, tá? Vamos pegar o helicóptero, pegar o corpo do senhor Ageu, quando ele morrer, e jogar o caixão dele na mata e ninguém mais encontrá-lo. Cara, partindo dessa lógica radical que você está formando, eu nem visitaria a Terra Santa. Sabe por quê? Porque a Terra Santa foi pisada por Nosso Senhor. E, portanto, né, para que não haja idolatria, segundo as suas palavras, porque Deus se fez imagem, né, e Deus pisou na Terra Santa, então pronto, eu não vou para a Igreja do Santo Sepulcro, eu não vou visitar a via em que Jesus Cristo andou pelas ruas de Jerusalém carregando a cruz, eu não vou lá para o Getsemane, eu não vou para as cenas onde a Bíblia foi escrita. Baseada nessa lógica. Ora, se o túmulo de Moisés foi escondido por Deus para evitar a idolatria, segundo sua lógica, então vamos fazer o seguinte, então vamos apagar mesmo as viagens que nós fazemos à Terra Santa. Porque, claro, né, na verdade, vocês têm que adorar Deus de uma forma muito abstrata. Deus como se fosse uma figura, um demiurgo incognoscível total. Né? E detalhe, você também tem que ter cuidado de ler a Bíblia, viu? Porque se você ler a Bíblia e começar a imaginar Jesus Cristo, ou pelo menos um homem falando, ou então até os personagens bíblicos, você pode também incorrer pelo erro de idolatria, porque você está reproduzindo a imagem ainda aqui na sua cabeça. Vamos ver aqui, 15 minutos de besterol. Deixa eu só acabar aqui, vamos lá. Lorane Wittner diz que é a mesma coisa quanto à imagem de Jesus Cristo. Nós não temos um desenho de Jesus Cristo que veio até os nossos dias. E daí? Mas ele se fez imagem. Ele se fez representado em alguma forma. Se eu represento Jesus Cristo como um homem, então logo eu não estou cometendo pecado algum, porque de fato ele foi um homem. Mas naquela época eles faziam desenho? É claro que faziam. Você tem desenhos desde o Antigo Testamento, que às vezes os arqueólogos encontram. Mas de uma forma misteriosa, nenhum desenho de Cristo veio para nós. E o que significa isso? Isso não significa absolutamente nada. Não significa absolutamente nada. A ausência de imagem de Jesus Cristo na época de Cristo é prova de que necessariamente não se pode fazer essa imagem? É a mesma coisa que dizer, por exemplo, que existem personagens que também, como o próprio Moisés, ou personagens bíblicos que não têm imagens, e portanto a gente não pode fazer imagem deles sendo homens. Nonsense total. Quantos personagens históricos cujos relatos nos chegaram e nunca foi reproduzida imagem alguma na sua vida? Eu poderia citar, por exemplo, um personagem que não é tão antigo assim, Cristóbal Colombo, no caso Cristóbal Colombo. Se nós observarmos os inúmeros retratos dele, são retratos muitas vezes inventados. Não há um retrato oficial de Cristóbal Colombo, ou de Cristóvão Colombo. Mas segundo a lógica dele, né, se não há nenhuma representação, por assim dizer, atualizada de Cristóvão Colombo, então logo você não pode reproduzir uma imagem posterior. Quem entendeu uma argumentação dessa? Que lógica há nesse argumento? Da mesma forma Jesus Cristo. Se Jesus Cristo é representado como imagem, como forma, não somente de lembrete do Deus que foi encarnado, e não somente a imagem de Jesus Cristo, mas a imagem da própria cruz, a imagem da própria cruz. A cruz não existiu, não? A cruz não foi vista por pessoas, não só pelos apóstolos, pela Virgem Maria, pelos soldados romanos que o levaram, pelos judeus que presenciaram aquela cena catastrófica. Eu pergunto, o que seria da história bíblica se não houvesse um testemunho de quem o viu, de quem imaginou e que guardou na imaginação isso? É isso que nós temos que entender. Nós guardamos na imaginação cenas que nós vemos. O que ele está falando é algo contrário ao senso comum. É contrário à lei natural. É contrário ao bom senso em geral. Não é? Vamos lá. Percebe? É claro que um católico diria, e o Santo Sudário? Já ouviram falar no Santo Sudário? É um
É uma fraude, na verdade, né? Não, não é uma fraude, não. Você está muito por fora do estudo do Santo Sudário. Até hoje, o Santo Sudário é comprovado de que realmente é da época de Cristo. Na verdade, quando fizeram o teste do carbono 14, as pessoas não se deram conta de que é o seguinte: o sudário, ele tem aquela parte do centro que aparece a imagem de Cristo, inclusive, né, através de estudos, né, estudos relacionados, acho que se não me engano é o raio-x, agora eu não sei o que foi. Eles descobriram uma imagem de uma pessoa que está refletida naquele pano, tá? A imagem de um homem, tá? E o que acontecia muitas vezes? Quando eles disseram que aquele objeto era historicamente medieval, é porque eles pegaram partes do pano que estavam sendo realmente restaurados a partir da Idade Média. Então o carbono 14, além dos problemas relacionados ao carbono 14, porque o carbono 14 não é perfeito não, viu? Havia inclusive, quer dizer, revestimentos, remendas, tá? Remendas daquele pano, tá? Que eram de fato 1300 anos depois da cena, né, do personagem que está sendo detectado naquele pano, tá? Daquele pano. Só que depois viram que realmente o pano mesmo na sua substância é da época de Cristo. Não houve nenhuma refutação sobre a autenticidade do Santo Sudário, nenhuma. Na verdade, tentaram se refutar, mas depois viram erros graves na análise, né, do estudo científico. Vamos lá. Aquilo ali é uma armação. Já foi desmascarado. Mas... Não foi desmascarado, não. Você que é ignorante, e eu vou chamá-lo de ignorante para dizer que você não é mentiroso, tá bom? A lenda que eles quiseram implantar, a narrativa, foi de que o pano que cobriu o rosto de Jesus, quando tirou, estava lá o rosto exatamente. Faça o teste em casa. Coloque tinta no seu rosto, coloque um pano para ver se vai sair depois o desenho certinho do seu rosto. Não vai, gente. Aquilo ali foi uma armação. Já fizeram testes químicos no Santo Sudário e descobriram que é uma fraude. Alguém fez aquilo ali para fins de idolatria. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Eu vou encerrar isso aqui porque ele vai se repetir dentro de uma linha de pensamento que já foi refutada até no início do vídeo, tá? A ideia de que se você reproduz a imagem de Cristo, você é um idólatra. Sabe-se lá por quê? Porque, na verdade, se está adorando, basicamente, aquilo que está sendo representado e não o objeto em si. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte. Imaginem, por exemplo, certas relíquias que foram guardadas por tempos imemoriais na história do cristianismo, e esse sujeito afirmar, por exemplo, que eles não valem nada. Vamos pegar, por exemplo, um pedaço da cruz de Cristo. A cruz de Cristo teve o sangue de Cristo ali, sabe? Naquela pedaço de madeira houve o sangue de Nosso Senhor. É um sangue divino, tá? É o sangue de Deus ali, tá? Você tem inúmeros objetos que realmente participam de um evento único, que é a redenção da humanidade na crucificação. Mas segundo esse paspalho, isso não vale nada. Isso não tem valor algum. É uma coisa supérflua. Quando Deus toca em objetos e faz milagres com objetos, para ele é algo supérfluo. Cara, você está muito perto de negar a própria divindade de Cristo. Eu não duvido disso, sabe por quê? Porque no fundo você transforma Cristo como uma figura abstrata, uma figura etérea, uma figura que realmente não existiu historicamente, não existiu carnalmente, não existiu como imagem. Simples assim. E que você acha que o culto a certos objetos é idolatria. Você não sabe o que é idolatria. Eu repito, senhor Ageu, você não sabe o que é idolatria. E vou mais além. 99,9% dos evangélicos que chamam os católicos de idólatras não sabem nem mesmo o que essa palavra representa. Eles não sabem por uma razão muito simples. Eles acham que idolatria é a representação de um tipo de culto. Então, por exemplo, se um sujeito se ajoelhar perante o rei, ele é idolatria, porque ele está se ajoelhando perante o rei. E, portanto, ele atribui que se ajoelhar perante o rei é logo atribuir divindade ao rei. O que não tem nada a ver, né? Você tem formas de culto, formas de demonstração de apreço, de homenagens, de honras, etc. Né? E a Bíblia é cheia dessas cenas. Né? Cenas de pessoas se ajoelham perante reis, perante profetas, perante santos e assim sucessivamente. Né? Claro, mas você não está atribuindo divindade àquelas pessoas. O próprio Paulo, em Romanos 13, já disse para nós que nós devemos prestar culto, ou seja, tributos,
e honra às autoridades, porque elas são representantes da ação da justiça de Deus na terra. Quando Paulo diz que as autoridades são instituídas por Deus para a representação da justiça, a aplicação da ordem e dentre outras coisas, na verdade nós estamos vendo aqui que as autoridades têm uma função e uma missão que foi dada por Deus para eles também, sob pena de que, se eles não cumprem os princípios da justiça, eles logo estão descumprindo aquilo que Deus impõe. E mesmo assim, nós, homens, cidadãos, devemos prestar honra, prestar dignidade às autoridades, quando elas sejam justas, evidentemente, tá? E ele faz uma confusão horrorosa. Vamos assim recapitular só para encerrar. Preliminarmente, ele faz uma confusão que é comum do capítulo 20, versículo 4 de Êxodo, sobre a questão da reprodução de imagens de escultura para fins de culto. E, na verdade, o que se está criticando nesse texto não é a mera reprodução e nem mesmo o mero culto, mas sim tão somente a reprodução de ídolos, ou seja, cultuar os ídolos. Esse é o ponto primeiro. O segundo ponto é que nós observamos que a Arca da Aliança tinha uma representação de culto, de liturgia perante os judeus. Era um objeto que foi mandado construir por Deus, que tinha inclusive figuras pictóricas, tá? Você tem a figura da serpente, que curava inclusive as pessoas. Ora, Deus agindo sobre aquele objeto curava, e detalhe, Deus agindo sobre aquele objeto podia matar uma pessoa. Nós temos um personagem bíblico que morreu tentando abrir a arca, tentando tocar na arca. Nós temos Josué se ajoelhando perante a arca. E por que ele se ajoelha perante a arca? Porque ele atribui um sentido de respeito e culto àquele objeto. Mas ele não está atribuindo a divindade per se ao objeto, mas sim ao que o objeto representa. E voltando à questão de Jesus Cristo. Segundo a lógica dele, se você reproduz a imagem de Jesus Cristo, e você tem sentimento por aquela imagem representada, porque a gente tem que entender uma coisa, o sentimento que se tem com aquela imagem não é pela imagem em si, mas sim pela pessoa que é representada. Segundo a lógica idiota dele, é idolatria. Ele não se dá conta de coisas tão básicas como Jesus Cristo se fez imagem entre os homens, se fez carne entre os homens, se fez homem entre os homens. Os apóstolos, e não só os apóstolos, mas os judeus em geral, viram um homem, viram um ser de carne e osso, um ser que foi visualizado, imaginado, captado e até lembrado por essas pessoas. Vamos analisar, por exemplo, a questão dos evangelhos. Os evangelhos foram escritos mais ou menos 30 anos depois da morte de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos dizer que essas pessoas tinham muita imaginação para guardar uma história 30 anos depois. Ou seja, através de narrativas, através de oralidade e assim sucessivamente. E depois escreveram uma parte dessa história no texto bíblico. Então, segundo a lógica dele, se eu imaginei Jesus Cristo, eu sou idólatra. Se eu reproduzo uma cena que rememora as cenas dos evangelhos, eu sou idólatra. Se eu leio os evangelhos e começo a imaginar pessoas falando, no caso Jesus Cristo falando, eu sou idólatra. Por quê? Porque eu estou produzindo imagem na minha cabeça, produzindo imagem no papel, etc. Se uma criança de 5 anos, sei lá, numa escola católica, desenhar a cruz de Cristo, ele é um idólatra. Vocês já perceberam o grau de maluquice, de esquizofrenia desse tipo de argumento? Ele está dizendo que os apóstolos têm que arrancar os seus olhos, porque eles estão adorando a imagem de Cristo. Eles foram os primeiros a adorar Cristo em imagem. E quando nós fazemos a representação das imagens, evidentemente que as imagens não são representações totalmente fidedignas. Aliás, nenhuma fotografia sequer é uma representação fidedigna. Mas é algo que te vincula a uma ideia e a uma pessoa. E quando ele fala da crucificação, da cruz, porque esse pessoal prega o crucificado, não sei o quê. Bom, isso está numa das cartas de Paulo. Paulo fala que prega o Jesus Cristo crucificado. E qual é o problema de representar o Cristo crucificado? Ele não foi crucificado, ele não morreu pelos nossos pecados, ele não se sacrificou, não se entregou como cordeiro para retirar os pecados do mundo? Ou você só quer o oba-oba da ressurreição? O oba-oba não, porque não pode se reproduzir Cristo crucificado. Claro que se pode. Inclusive os primeiros cristãos reproduziam o Cristo crucificado. Pregavam o Cristo crucificado.
E isso escandalizava todo mundo. Era loucura e escândalo. E a representação era o quê? A representação é aquilo que os apóstolos viram. É aquilo que nós lemos nos evangelhos. Até porque os evangelhos nos descrevem cenas. E cenas são, de alguma forma, imagens. Só que são escritas. Porque quando nós captamos as cenas dos evangelhos, é difícil você não ter afeição, por exemplo, a Jesus Cristo. Lendo a história de Jesus Cristo através do quê? Dos símbolos, não necessariamente de uma imagem visual, mas sim de descrições sobre aquele personagem, ou pelo menos o que ele falava. A descrição do seu sofrimento. Você não imagina o sofrimento de Cristo. A descrição dele no Getsemane. Você não imagina isso. Não somente se imagina, como se reproduz a reconstituição daquela imagem. E é evidente que quando se reconstitui aquela imagem, você tem sentimentos sobre aquela imagem, porque aquelas imagens são representações daquilo que está escrito nos evangelhos. Meus amigos, eu não preciso nem me delongar de um vídeo tão estúpido como esse. De um vídeo cuja teologia é tão ruim, mas tão ruim, porque ela viola a lógica elementar. Então, meus amigos, um grande abraço.